Mateus 7, a partir do verso 1. Todo mundo encontrou aí? Diz aí: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a mesma medida que usarem será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta na viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco que está no teu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tira primeiro a viga que está no teu olho, então verás claramente para reparar o cisco que está no olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes a pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Agora vai lá para o verso 15. Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro, ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Até aí tá legal, está de bom tamanho. Vamos ter mais uma palavra de oração? Senhor, nós queremos te dar graças por essa noite, pedindo que Teu Espírito ministre nas nossas vidas através da meditação na Tua Palavra, que é viva e eficaz. E ela é capaz de nos ensinar a trilhar os Teus caminhos. Ela que é a nossa base, Senhor. E pedimos que o Senhor venha falar conosco de modo que saiamos daqui mais sábios, mais capacitados por Ti, e prontos a responder, Deus, a todo aquele que pedir a razão da nossa fé, prontos também a discernir, Deus, entre os vários tipos de pessoas que cruzam o nosso caminho. Que não sejamos, Pai, pessoas simplórias, que não sejamos crentes imaturos, mas que através do exercício da Tua Palavra a gente venha adquirir maturidade, Deus, e crescer dia após dia diante de Ti, levando assim graça para a vida do nosso próximo, para a vida daqueles que carecem, Senhor. O que nós te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém? Esse provavelmente é um dos assuntos que gera mais polêmica no meio evangélico, né? Você pode reparar que em muitas das nossas discussões, sejam sentado, conversando com alguém ao redor de uma mesa, num bar, numa lanchonete, ou seja nas redes sociais, né, no Facebook, no final do Orkut, nos vários tipos de redes que a gente tem, de mecanismo que a gente tem de comunicação, é comum quando a gente faz referência a algum tipo de situação, especialmente que envolve evangélico, que envolve líder, que envolve pastor, alguém dizer: mas você não pode julgar, eu não falo nada, isso aí deixa para Deus falar. E a gente até discutiu isso um tempo atrás, alguns de nós aqui, e o curioso é que isso só se dá na esfera religiosa. Que a gente tem facilidade para falar das coisas que a gente julga serem erradas. Como na política, a gente fala normalmente na política das pessoas, no dia a dia, mas quando isso vem para o âmbito religioso, a gente não pode julgar, eu não vou falar nada porque a pessoa usa o nome de Deus, a gente logo, olha, está escrito para não julgar, isso aí deixa para Deus fazer, não cabe a mim fazer. E o curioso é que o início desse texto, Jesus vai dizer: olha, não julgue. Mas a continuação dele nos coloca numa situação que é necessário fazer um exercício de julgamento, de juízo, é necessário a gente avaliar as coisas. E mais à frente você vai ver textos da Palavra de Deus dizendo para julgar. Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios 6, verso 2, ele vai dizer: olha, vocês precisam julgar todas as coisas. Aliás, a igreja vai julgar até mesmo os anjos, que dirá as pequenas coisas que fazem parte da vida da igreja. Então Paulo incentiva a julgar. Então a gente só tem duas situações aqui. Ou Paulo e Jesus eram contraditórios, falavam uma coisa e depois falavam outra. Ou nós estamos falando de uma coisa que a gente chama na teologia de antinomia, que são duas verdades aparentemente contraditórias. Agora, um dos princípios para a gente interpretar a Bíblia com clareza é o princípio que o John Stott vai chamar de harmonia. A gente sempre tem que procurar o que Deus está querendo dizer. Deus nunca vai
se comunicar de uma maneira que ele se contradiz depois. E a gente tem que procurar comparar a Escritura com a própria Escritura a fim de entender o sentido do texto. E esse é um desses textos aparentemente contraditórios, mas a gente vai ver ao longo da nossa reflexão que não é bem por aí, né? Então eu coloquei esse tema, não julgueis. Será que é um apelo de Jesus à passividade? A fechar os olhos para uma situação que muitas vezes está clara que está equivocada, e a gente não tem que se envolver com aquilo, deixa que Deus, um dia, todo mundo vai prestar conta para Ele, não cabe a mim fazer nada, nenhum tipo de avaliação, de julgamento. Ou será que Jesus está nos convidando, fazendo um apelo para o exercício da nossa misericórdia e do nosso discernimento? Então vamos lá, como diz o Jason, vamos por partes aqui nesse texto. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então logo no primeiro verso Jesus já está dizendo, olha, não julgue. E o que será que ele está querendo dizer para nós? A expressão, a posição que ele está colocando aqui, num primeiro momento, ele vai nos alertar. Eu gostaria de colocar 5 tipos de alerta que Jesus faz para nós, 5 situações que a gente tem que ter cuidado na nossa caminhada, em relação ao próximo, em relação ao nosso semelhante. O primeiro cuidado que Jesus faz para nós é para que a gente não se coloque em uma posição indevida. Que você não se coloque numa posição que pertence ao próprio Deus. Ele está alertando primeiro que você não é juiz do seu próximo, no sentido de condená-lo, no sentido de olhar para o outro e falar assim, esse cara merece o inferno, esse cara é um condenado, esse cara não tem chance, ele é perdido. É você não se colocar nessa posição que só cabe a Deus. E dentro, embutido nisso, Jesus está fazendo um alerta para nós a um tipo de juízo sem conhecimento de causa. É você avaliar a vida de alguém sem de fato conhecer o que está por trás do coração dela, das motivações dela. Eu coloquei aqui esse cântico, né? Não fala tanto disso, mas só para mostrar esse tipo de conceito que a sociedade coloca de vencedor, de feliz, de alegria, e muitas vezes o Evangelho desconstrói isso, e às vezes a gente é levado por esses tipos de conceitos e começa a avaliar as pessoas de maneira equivocada. Eu queria ter passado um vídeo aqui no início, mas eu não consegui baixar ele. Eu não sei se vocês viram essa semana, tem um sujeito que tem um canal no YouTube que chama Thiago Boom, né? Tem um canal de pegadinha. O cara ficou rico fazendo pegadinha no YouTube. E essa semana, um tempo atrás, ele colocou um vídeo, ele e um outro sujeito, ele é um homem negro, um sujeito branco, com a mesma roupa, o mesmo boné, a mesma calça jeans, parecidíssimos os dois. Eu não lembro o carro dele, é um homem de subir, uma BMW. Ele coloca uma BMW, e aí ele começa, o primeiro sujeito que é branco, começa a tentar abrir a BMW ali, com arame, tentando abrir o vidro. Aí passa uns 15 minutos, chega um sujeito para ele e fala assim, o que está acontecendo aí, está tudo bem? Aí ele falou, rapaz, eu esqueci minha chave aí dentro, tranquei com a chave dentro, eu duro que minha carteira está tudo aí dentro. E o cara, mas o que você liga com o chaveiro? Ele falou, então, mas estou tentando abrir aqui, porque aí eu não preciso gastar se eu conseguir abrir antes, você está demorando e tal. Aí o cara falou, então beleza, se eu pudesse te ajudar, eu ajudava. Enfim, foi embora. Aí foi a vez do negro fazer a mesma situação, que é o Thiago. E aí o Thiago começa a tentar abrir lá com arame, e aí passa 2 minutos e meio, e vem 4 caras em volta dele. O que você está fazendo? Eu estou tentando abrir aqui, que eu perdi a mesma história, a chave está lá dentro. Mas cadê o documento do carro? Não, está lá dentro a carteira. Como assim está lá dentro? Você está abrindo uma BMW com arame? Você está louco? Aí alguém já joga ele para o chão, segura os braços dele e liga para a polícia. E o curioso é que o carro é do Thiago, o carro é dele mesmo. E aí ele é levado para a delegacia e ele, no final do vídeo, quer falar assim, será que não existe preconceito no Brasil? Dizem tanto que não existe preconceito, né? E eu fui preso por tentar abrir o meu próprio carro. Tem um outro vídeo legal que é de hoje passou no Globo Esporte Espetacular, aquele futebol de drible lá, eu esqueci o nome daquele esporte. Quem que lembra? Eu não sei o nome dele. Os dribles que contam ponto, né? E um cara que é muito talentoso nisso, nos Estados Unidos se disfarça de ancião, de velho, ele chega para jogar bola, não sei se você já viu isso numa quadra.
Aí a galera fica menosprezando ele, no comecinho ele anda bem devagar, mas daqui a pouco ele começa a driblar, fintar todo mundo, a galera tudo bate palma, porque julgaram ele errado. Então é justamente essa capacidade, né, ou incapacidade do ser humano de olhar para o outro e não perceber o que está por trás de fato da vida daquela pessoa, não conhecer a história daquela pessoa, as motivações dela, e mesmo assim fazer um julgamento pesado sobre ela, se colocar no lugar de Deus e condená-la. O tipo de situação que Jesus está advertindo de perigo é a gente ter um julgamento precipitado, sem conhecimento de causa, e esse julgamento de condenação. Esse cara é um perdido. Jesus está dizendo, nós não temos o direito de fazer isso com o outro. E se você medir-o dessa forma, sem conhecimento de causa, se você condená-lo dessa forma severamente, pode ter certeza que você também vai ser condenado e medido da mesma forma. É a primeira coisa que Jesus nos alerta, o primeiro tipo de cuidado que a gente deve ter. Não censurar o nosso próximo, condená-lo. Mas aí ele continua o texto e vai nos alertar sobre um segundo perigo, um segundo tipo de cuidado, que é o julgamento hipócrita. É curioso que, como os fariseus, a gente tem uma tendência miserável de acentuar os defeitos dos outros e minimizar os nossos próprios defeitos. Jesus diz, olha, você tem uma viga no teu olho e quer ficar olhando para o cisco que está no olho do teu irmão? Tira primeiro a viga que está no teu olho. Como é que você pode dizer, olha, tira esse cisco do teu olho quando tem uma trave dentro do teu olho? Quando há uma viga no teu próprio olho? Então o segundo cuidado que a gente tem que ter é não ter um tipo de julgamento hipócrita. A gente, de repente, cair no mesmo erro que a gente condena o outro. Aliás, quando a gente quer ter esse tipo de relação com o outro, e não só se refere ao tipo de pecado que o outro faz, mas quando a gente incorre nesse moralismo religioso, Paulo vai dizer assim, olha, aquele que quer andar na lei, mas transgride um só ponto da lei, é réu de quebrar toda a lei. Então é você, primeiro, fazer uma autoanálise, você avaliar a sua própria vida para ver se não há coisas que precisam ser tratadas no seu coração. Então, antes de fazer o julgamento, olha para a sua própria vida. Primeiro, para ver se você não está incorrendo no próprio erro. Segundo, para perceber se não existem outros tipos de erros dentro de você, equívocos em você, situações que também são réu de juízo, de avaliação, de correção. Então, o segundo tipo de cuidado que Jesus nos alerta é esse. Olha, não seja hipócrita. Antes de olhar para o outro, olha para a sua própria vida. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para reparar o cisco do olho do seu irmão. Então primeiro ele fala assim, toma cuidado para não se colocar numa posição indevida, não se colocar no lugar do próprio Deus. Há um lugar que só cabe a Ele, e nós não podemos de forma alguma incorrer nesse erro. Segundo, toma cuidado para não ter um julgamento hipócrita. E terceiro, cuidado para não perder o senso de cuidado e zelo pelo outro. Jesus não está proibindo a gente de corrigir o outro. Ele fala, primeiro, não se coloque no lugar de Deus. Segundo, não seja hipócrita. Mas quando você tirar a trave do teu olho, fizer essa autoanálise, essa correção, ele fala, aí você pode reparar o cisco do olho do teu irmão. Eu pergunto, como é que você ajuda alguém que está com cisco no olho? Como é que é? Sopra aí, irmão. Para que ele possa ver com clareza. Tem alguma coisa que está obstruindo, está impedindo ele de ver com clareza. E quando Jesus está falando, é você chegar no olho dele para ajudá-lo a ver com clareza. A terceira atitude que Jesus está dizendo para nós, nessa relação com o irmão, a gente vai ver que esse texto está falando de 3 tipos de pessoas. Jesus não está colocando todo mundo na mesma situação. Jesus está diferenciando as pessoas aqui. Então, com o irmão, ele fala, cuidado para não condená-lo, cuidado para não julgá-lo de maneira hipócrita, e cuidado para não perder o zelo e o cuidado em relação a ele, a misericórdia em relação a ele. Porque a tua motivação em relação a ele tem que ser de ajudá-lo, tem que ser de instruí-lo, tem que ser
motivada pela graça e pela misericórdia, com a mesma graça que Deus alcançou o teu coração e mostra os erros que nós precisamos corrigir nas nossas vidas. Deus é gracioso com a gente pisa na bola todo dia, erra todo dia, e Deus é longânimo. Lembra lá da carta de Pedro, onde ele diz, olha, muitos estão dizendo, cadê esse Jesus que não volta? Eles falam tanto, ele falou, olha, é que para Deus 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Ele não está demorando como vocês julgam, mas ele é tolerante, longânimo. E o desejo dele é que todos se arrependam e encontrem graça, misericórdia, salvação. Então Deus é longânimo, é tolerante com a gente. E nós precisamos ser tolerantes com o outro e ter a mesma atitude de cuidado. É um exercício de amor, Jesus está dizendo. E aliás, como o Danilo trouxe aqui, falando que a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus. O discípulo faz movido por amor. E no cumprimento da lei, que Jesus e Paulo vão dizer que é amar o próximo e amar a Deus, nesse cumprimento do amor, a gente excede a religiosidade. A gente excede o moralismo. A gente supera isso. Então a nossa relação com o irmão é de cuidado, é de zelo. Eu falei, irmão, vem cá que eu vou soltar teu olho para você ver. A ideia não é condená-lo. A ideia é ajudá-lo, é instruí-lo. É você ser apenas alguém que vai auxiliá-lo. João Crisóstomo, um dos pais da igreja, ele dizia assim, corrija não como um inimigo, nem como um adversário que exige o cumprimento da pena, mas como um médico que fornece um remédio. Não corrija condenando o outro, desejoso dele cumprir uma pena. Tem gente que tem, né? Eu costumo dizer, desgraçadamente piedoso. Lembra do sábio dizendo, não seja demasiadamente justo. Ele está falando aquele cara que conta até o centavo, sabe? Não, vamos rachar certinho aqui, eu não vou pagar mais. Quanto que deu a conta? 14,27. Não, o cara põe 2 centavos, você também põe aqui 2 centavos cada um. É esse cara legalista, não tem graça nenhuma. E João Crisóstomo, o pai da igreja, e Jesus estão dizendo, olha, a nossa atitude é de um médico que quer apenas fornecer o remédio para ver o irmão curado. O desejo do cristão é ver o outro curado também, alcançando graça e misericórdia. Em tudo, vale a regra máxima de Jesus, nesse mesmo texto, verso 12, em tudo façam aos outros aquilo que querem que eles façam, pois esta é a lei e os profetas. Nisso se resume a lei e os profetas. Façam aos outros aquilo que vocês querem que eles façam. Isso aí já era um ditado, um provérbio conhecido para os antigos. Só que eles colocavam na maneira negativa. Não façam aos outros aquilo que vocês não querem que eles façam. Aí Jesus vem e coloca na forma positiva. Não, faça ao outro aquilo que você quer que ele faça. Jesus nunca nos chama para omissão, para indiferença. Tem gente que acha que ser cristão é ser indiferente. Eu não fumo, não bebo, não faço isso, não faço... Mas não faz nada de relevante para a vida de ninguém. E se esquece que foi colocado aqui para abençoar o próximo, para abençoar o outro, para derramar graça sobre o outro. Então, nesse primeiro tipo de relação, Jesus está dizendo para nós, cuidado para não se colocar em um lugar que pertence a Deus. Cuidado com a hipocrisia. E cuidado para não perder o senso de cuidado com o seu irmão. Aí ele começa a descrever um outro tipo de pessoa. E o fato dele impedir a gente fazer isso, tem que levar a gente a fazer essa pergunta, né? Será que ele está impedindo a gente de usar a nossa faculdade crítica? Não julgue. Será que Jesus está proibindo a gente de exercer o nosso discernimento? Jesus nunca incentivou a gente a ser simplório, mas a gente ser astuto e exercer o nosso discernimento. E aí ele passa a descrever o segundo tipo de pessoa. Primeiro ele fala do irmão. Como você pode dizer o teu irmão? Aí no verso número 6 ele fala assim, não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem as suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes a pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Ele começa a descrever um outro tipo de pessoa. No primeiro momento é uma relação de alguém que você conhece, o seu próximo, agora é algum tipo de pessoa que nós vamos meditar aqui. Jesus está falando sobre um outro tipo de cuidado agora. Cuidado para não tratar o evangelho de qualquer maneira. Um
judeu jamais ia jogar pérola a porcos. Aliás, porco era um animal impuro para o judeu. Ele jamais ia dar alguma coisa sagrada para um cachorro, para um cão de rua. Jamais ele faria isso. Jesus está tratando de pessoas aqui com semelhança, começa a semelhar, comparar essas pessoas com animais. E o curioso é que são animais impuros para os judeus. Os judeus chamavam os gentios de cães. A Bíblia e os porcos, a gente sabe que também era um animal impuro para o judeu. Lembra lá da parábola de Jesus do filho pródigo? Ele mostrando a situação que aquele rapaz havia chegado, é justamente quando ele está ali, na lama com os porcos, no chiqueiro ali, mostrando que ele chegou ao nível mais profundo de miséria, de miserabilidade para um judeu que era disputar comida com um porco. Jesus fez isso de propósito, porque um judeu jamais imaginaria algo assim. Jesus mostrando, olha, ele chegou num nível de imundície completo, até que ele falou, olha, por que eu não volto para a casa do meu pai? Então porco e cachorro têm essa relação com imundície. Só a gente se lembrar do texto de Pedro, confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio, o cão volta ao seu vômito e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. É um tipo de gente que tem prazer por aquilo que é podre, por aquilo que é imundície, por aquilo que é sujeira. É gente que teve a oportunidade de ouvir o Evangelho, de ouvir falar da graça de Deus, teve a oportunidade de andar com pessoas, de ver a graça de Deus na vida do outro, e mesmo assim elas fazem uma opção pela imundície, pela impureza. O escritor de Hebreus vai falar de um tipo de pessoa que experimentou dos poderes da era que há de vir, no capítulo 6. Ele vai dizer, experimentaram tanta coisa, mas eles voltaram as costas para Deus. Não quiseram aquilo que estava sendo oferecido para eles. E nesse tipo de pessoa, Jesus fala para a gente ter critério. Porque quando a gente continua oferecendo algo precioso como o Evangelho, e aqui ele está falando da nossa função enquanto evangelistas, enquanto aqueles que anunciam a graça de Deus, né, o mandato que é colocado para cada um de nós, ele está falando que a gente tem que ter um certo critério com um tipo de pessoa. Isso aqui a gente precisa usar muito discernimento. Porque a gente tem que ser tolerante com todo mundo, a gente tem que ser longânimo com todo mundo. A gente já falou aqui, ao longo das nossas reflexões, que ninguém aprende porque você simplesmente transmitiu um conceito. As pessoas aprendem porque é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Como igreja, a gente tem que ser uma comunidade acolhedora, uma comunidade que inclui o diferente, aberta para todo tipo de pessoa, para o pecador, para qualquer tipo de pessoa. Agora, tem pessoas que Jesus vai dizer que tem prazer por aquilo que é depravado, e que elas se fecharam para a graça de Deus. Não é a pessoa que reconhece o seu pecado e fala, eu tenho dificuldade, me ajuda a mudar, ora por mim. É uma pessoa que zomba inclusive daquilo que é oferecido. É uma pessoa que volta as costas para Deus, para o Evangelho de Jesus. Está obstinada no erro. Tem prazer por aquilo que é sujo, por aquilo que é impuro. A Bíblia vai falar de pessoas que são quase que incuráveis. Paulo fala de homens que tiveram a mente embotada, cauterizada. Gente que parece que não consegue mais discernir o seu próprio erro, o seu próprio pecado. Ele fala que tem um tipo de pessoa assim. Alguns textos que Jesus fala e que o próprio Paulo também exerceu durante o seu ministério. Lucas 10, do versículo 10 ao 12, diz assim: mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disto, o reino de Deus está próximo. Eu lhes digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. E Paulo, pregando também no capítulo 18, vai dizer assim: depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação. Ele fazia tendas, mas quando Silas e Timóteo chegaram para auxiliá-lo, ele se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se a eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue, estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei para os gentios.
A gente sabe que Paulo foi chamado para pregar o evangelho para os gentios, mas ele insistia em pregar para os judeus. E vez por outra ele tinha que exortar os caras que estavam abrindo mão da graça para voltar para o esqueminha judaico, para voltar para a religião judaica, para voltar para os costumes judaicos, a guardar o sábado, a circuncisão, e Paulo tinha que denunciar os caras direto. Ainda bem que acontecia só naquele tempo. Hoje ninguém toca shofar, a gente não gosta dessas festas. Graças a Deus não tem essas coisas na igreja evangélica dos nossos dias, né? Louvado seja Deus que não tem isso. Mas Paulo enfrentou essas coisas que a gente não enfrenta hoje. E Paulo tinha que confrontar essas pessoas. Ele estava dizendo para eles: olha, vocês precisam fazer coisa alguma. Jesus já pagou o preço por vocês. O evangelho é da graça, a boa notícia. Eu vim anunciar uma boa notícia para vocês. Você não precisa fazer coisa alguma, somente crer naquele que foi enviado por Deus. Crer em Jesus, essa é a obra, crer naquele que foi enviado. É graça de Deus, mas esse povo tinha obstinação em ficar agarrado naquele negócio. E Paulo falou: olha, não vou mais perder tempo com vocês. Já falei bastante, já expus, já mostrei toda a Escritura, e Paulo conheceu muito. Foi instruído aos pés de Gamaliel, era um homem respeitadíssimo enquanto era fariseu, mas ele se converte, expõe para aqueles homens, e mesmo assim, eles se opunham à pregação de Paulo, perseguiam Paulo. Ele falou: olha, caia sobre vocês a responsabilidade. De agora em diante eu estou livre dessa responsabilidade. Eu já fiz a minha parte. O nosso papel é pregar para todo mundo, mas a gente precisa discernir esse tipo de pessoa. É raro acontecer isso, mas vez por outra vão aparecer pessoas assim no nosso caminho. E Jesus está dizendo: não dê o que é sagrado a essas pessoas. Se você percebeu uma inclinação obstinada ao erro, ele fala: deixa, você já falou, você já fez a sua parte, agora deixa. Se for para acontecer, Deus vai fazer acontecer. Se você já fez a sua parte, mesmo assim essa pessoa se opõe a você, se opõe à mensagem e está abraçada ao erro, deixa ela. Você já cumpriu o papel que lhe cabia. Agora deixa ela e não fica desperdiçando algo sagrado com esse tipo de pessoa. Então você reparou que primeiro ele falou do irmão, depois ele falou de pessoas que parecem cães e porcos, pessoas que gostam da imundícia, pessoas que gostam de estar na sujeira. E agora ele começa a falar de um terceiro tipo de pessoa. E esse terceiro tipo, ele é mais sutil. Porque primeiro você está lidando com um irmão, alguém que você conhece, você vê as falhas, os erros, você consegue discernir isso. Você consegue discernir o cisco, uma coisa pequena. Mas depois ele fala de pessoas que se opõem ao Evangelho. Elas são declaradas contrárias àquilo que você está anunciando, contrárias à sua fé. Mas agora Jesus fala de pessoas sutis, pessoas que parecem que são, mas não são. Que elas dizem que são cristãs, chamam Jesus de Senhor, Senhor. A continuação desse texto: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos em teu nome? Não realizamos muitos milagres? Não expulsamos demônios? Mas eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então tem um tipo de gente que faz até milagre, que tem poder, que tem carisma. É impressionante. São instrumentos até na vida de outros, mas mesmo assim Jesus fala: eu não conheço essas pessoas. E no verso 15 ele começa: cuidado com os falsos profetas, cuidado com os falsos mestres. Então, sendo a primeira referência aos irmãos, a segunda, pessoas que se opõem abertamente ao Evangelho, o terceiro são essas pessoas sutis. Eles parecem ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. E aí eu pergunto: como é que a gente discerne esse tipo de pessoa? E geralmente a nossa dificuldade, as nossas discussões são em relação a esse tipo de pessoa. Como é que a gente discerne o falso mestre e o falso profeta? Segundo esse texto e segundo as Escrituras como um todo. Porque falso profeta era denunciado lá no Antigo Testamento já. Os profetas eram levantados por Deus para denunciar os falsos profetas. Aliás, Amós, que não era profeta, foi chamado por Deus
para ir a Samaria confrontar o sacerdote lá, o cara que devia estar cuidando das coisas de Deus. E ele vai denunciar justamente por causa do pecado da injustiça social. Ele sai de Tecoa, uma cidade pobre, e vai até Samaria denunciar o pecado daquela gente. E ele confronta, quando ele está denunciando, cantando lá, que fazia parte de um estilo de alguns profetas, através do canto, né? O Amós repentista vai lá, começa a cantar, e aí o sacerdote Amazias fica sabendo e vai lá, cara, vai ganhar o seu pão em outro lugar. Vai lá, profeta, sai daqui. Ele fala, eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas Deus me enviou para falar que isso aqui que está acontecendo está errado. Como é que pode ter injustiça na terra de Javé, do Deus da justiça? A gente se declara seguidores de Javé, filhos de Javé, que é o Deus da justiça, e a gente está vivendo uma injustiça miserável. Isso aqui está errado, a gente precisa rever a nossa vida, precisamos voltar para aquilo que a Torá está falando. Porque lá na Torá fala sobre justiça, fala sobre equidade, fala sobre generosidade, fala sobre partilha, fala sobre cuidado mútuo, a gente precisa voltar para aquilo. E Amazias vai denunciar aquilo que estava errado. Amós. E Amazias, que devia ser o cara que cuidava das coisas enquanto sacerdote, como estava macumunado com o rei, com o templo, com um projeto de palácio, de poder, ele se fechou às coisas de Deus. Aí Deus precisou levantar um cara para falar, porque os profetas não falavam. E Deus sempre faz isso, Deus sempre levanta profeta. Quando a igreja se cala, quando os pastores vendem o evangelho, Deus levanta profeta em algum lugar. Às vezes ele levanta fora da igreja, para denunciar aquilo que a igreja está se calando ao invés de denunciar. Jesus não chamou a gente para fazer vista grossa ao falso ensino, ao pecado. Jesus chamou a gente para denunciar aquilo que está errado. Vocês são o sal da terra. Vocês impedem o avanço do mal. E esse impedir o avanço do mal tem que começar a partir da própria igreja. É aqui que a gente começa. Paulo vai dizer isso aos Coríntios também. Olha, o juízo começa pela casa de Deus. São por aqueles que se dizem cristãos. É aqui que a coisa começa a ser organizada, arrumada. Nós precisamos nos confrontar naquilo que está errado, a fim de nos ajudar. Então começa aqui. Talvez por outra Deus levanta uns profetas aí. Enquanto na igreja evangélica a gente canta sobre vingança, Deus tem que levantar outros lá fora para falar sobre amor e graça. Enquanto a gente fala que bem sucedido é o que tem, que todo mundo tem que ter prosperidade material, financeira, Deus tem que levantar os irmãos para falar, olha, eu que já não quero mais ser um vencedor, levo a vida devagar para não faltar amor. Porque se faltar o amor, falta tudo. Permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior desses é o amor. Então, vez por outra, Deus levanta uns caras aí fora, uns poetas para nos ensinar. Deus tem levantado pensadores para confrontar a omissão da igreja nos nossos dias. Tem muito profeta aí fora, mas tem profeta evidentemente dentro da igreja, denunciando. E se você tem clareza naquilo que você está fazendo, meu irmão, continua denunciando. A gente é chamado para falar do Evangelho da graça de Deus e denunciar aquilo que contraria isso. Então, como é que a gente discerne esses falsos profetas? Primeiro, a Bíblia vai dizer que a gente discerne ele através do ensino deles. Jeremias foi um cara que foi levantado por Deus para denunciar os falsos profetas. E, aliás, a mensagem de Jeremias não era nada agradável. Jeremias estava dizendo, olha, vocês vão para o cativeiro. Vocês estão em disciplina. Vocês vão para lá, não adianta chorar, vai para o cativeiro, vai para a Babilônia. Mas tinha profeta lá falando, não, enchendo o povo de esperança, palestra motivacional, você nasceu para ser cabeça e não cauda, você é filho do rei, toma posse, você é filho do rei, você nasceu para comer do melhor dessa terra. O pessoal estava falando isso naquele tempo. E aí Jeremias vai dizer assim diz o Senhor dos Exércitos, não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles, vivem dizendo àqueles que desprezam a palavra do Senhor, vocês terão paz, e a todos os que seguem a obstinação dos seus corações dizem, vocês não sofrerão desgraça alguma. Naquele contexto, era momento de juízo de Deus para Israel. E o pessoal estava enchendo todo mundo de falsa esperança. Não, o que é isso? Vocês vão prosperar, vão para casa, Deus vai abençoar.
E aí Jeremias é levantado para falar, não, está tudo errado. Não compra nada, não vai fazer nada. Vai comprar, vai gastar à toa, porque vocês vão para o Babilônia. Aí ele foi perseguido, o profeta chorão. O cara é o estraga-festa. O profeta geralmente é o estraga-festa. Ninguém gosta de profeta. Está tudo lá bonitinho, o profeta chega e fala, está tudo errado. Porque profeta tem compromisso com a palavra de Deus. Não tem compromisso em agradar os outros. Paulo escrevendo aos Gálatas, ele fala assim, eu não procuro a aprovação dos homens. Antes eu procuro a aprovação de Deus. Eu não estou preocupado se o que eu vou ensinar vai agradar os homens. Eu estou preocupado em agradar a Deus. Eu tenho compromisso com a palavra dele. Então a gente discerne primeiro através do ensino. O Antigo Testamento mostrava que os falsos profetas estavam em desarmonia com o conselho de Deus. Visões inventadas por eles. Ainda em Jeremias, mas qual deles esteve no conselho do Senhor para ver ou ouvir a sua palavra? Quem deu atenção e obedeceu a minha palavra? Deus estava dizendo. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e o que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade. Pois o que tem a palavra o que tem a palha com o trigo? Pergunta o Senhor. Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. E como um martelo que despedaça a rocha? Então a gente discerne falso profeta através do ensino. Isso já no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. Paulo aos Gálatas vai dizer assim, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Nossa, mas Paulo pegou pesado, né? Se alguém anuncia um negócio diferente daquilo que eu preguei, que seja maldito. Pode ser um anjo do céu, que seja anátema, que seja maldito. Se ele está anunciando alguma coisa diferente da graça, e lá em Gálatas, o pessoal estava introduzindo a religião judaica, circuncisão, observação da lei, e Paulo falou, mas vocês estão voltando com isso aí? Mais à frente ele fala assim, quem os enfeitiçou, Gálatas? Não anula a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Eu expus para vocês, eu transmiti para vocês que ele morreu no lugar de vocês. Se a justiça vem pela lei, ele morreu em vão. Não adiantou nada o que ele fez. Quem foi que enfeitiçou vocês com esse falso ensino? Quem está iludindo vocês com essa mensagem? Olha, nos nossos dias, alguns são chamados, falam de observação no sábado, não fala de circuncisão, pelo menos eu não vi ainda, mas introduzem alguns aspectos da lei. Mas há um outro tipo de evangelho nos nossos dias sendo anunciado, que de certa forma anula a graça de Deus, porque ela coloca uma relação de mérito e demérito. Se você é filho de Deus, obedece, tudo vai te ocorrer bem, você vai ser bem sucedido, blá 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 blá. E começa a contrariar a graça de Deus. Porque a graça é absurdo, gente. A graça é absurdo para nós. A graça é a parábola de Mateus 20. Um foi chamado às 8 da manhã, o outro às 10, o outro ao meio-dia, o outro às 5 da tarde, no final deu tudo igual. E aliás, ele começou pagando os últimos. É absurdo, para nós é absurdo. Olha o empreendedor aqui, né? Imagina, Paulo. Começou 8 horas num bar, aí eu chamo o Rafinha para trabalhar às 5 da tarde, e no final do dia eu falo, Rafa, vem cá, quanto é que a gente combinou? 100 reais, está aqui. Aí o Balu falou, nossa, virou 100, eu vou ganhar 200. Aí eu falo, não, é 100 reais. Aí, pô, você está de brincadeira, velho. Mas eu não combinei que era 100? Combinou, então. Está com inveja da minha generosidade? Para os caras é absurdo, a graça é absurda. Mas a gente está deturpando a graça nos nossos dias. Aliás, a maioria das relações e da maioria dos princípios que a igreja pós-moderna tem tratado, ela não é baseada na graça mais. A gente trata, às vezes não fala da lei, mas a gente coloca um monte de tradição, um monte de uso e costume, um monte de coisinha de homens para poder desenvolver a vida da igreja.
E a gente começa a falar quem pode, quem não pode participar da ceia, quem pode, não pode tocar, quem pode. A gente determina. Não é mais graça, é nós que determinamos. A gente avalia e fala, não, você não está apto ainda a participar da ceia. Não está. Aliás, tem algumas igrejas que falam, quem não é dessa ordem não pode participar da ceia. Não é nem o cara que não é cristão. O cara é cristão, mas de outra denominação, mas ele não pode participar daquele momento. Porque na religião evangélica atual, o elemento da ceia tem mais importância que a vida das pessoas. Eu citei aqui um tempo atrás, lembrando do Carlinhos enquanto esteve com a gente, falando que Jesus estendeu o cálice para o Judas, que ia traí-lo. E você molhar o pão no vinho, para o judeu, era sinal de acolhimento, de intimidade. Quem gosta aqui de molhar o pão no café? Tem alguém que gosta? Tem essa mania? Chuchar o pão lá no café? Minha esposa que fala, né? Você gosta? Pochar, você fala. Ele fala assim que lá em Ruth, fala assim, ó, Ruth estava se sentindo meio estrangeira, aí Boaz fala assim, ó, fala para ela não se sentir assim, não. Boaz fala que pela manhã ela pode molhar o pão dela no meu vinho. Ou seja, ela aqui vai ser acolhida. E aí Jesus estende a mão e fala, aquele que coloca o pão no meu vinho, ou seja, ainda, Judas, apesar da sua maldade, o cálice está aqui estendido para você molhar o seu pão. Porque a tua maldade não muda quem eu sou. Você não altera quem eu sou. Então Jesus mostra acolhimento até para o cara que atrai ele. Até o final Jesus ainda tem uma atitude de inclusão, de acolhimento, de misericórdia. Mas a gente prefere tratar as coisas de maneira mais valiosa do que as pessoas. Do que o ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus, comprado pelo sangue de Cristo Jesus. A gente valoriza mais os objetos do que as pessoas. E a gente não pode incorrer nisso. A igreja dos nossos dias tem incorrido nisso e tem transmitido um tipo de mensagem que deturpa a graça. Então, a gente discerne primeiro através do ensino. Em segundo lugar, Jesus vai dizer através do caráter. Pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Fruto na Escritura tem a ver com caráter. Como a gente falou no primeiro dia sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurado é o que depende da graça. É o humilde, o pobre de espírito. É aquele que é miserável e reconhece a sua miséria diante de Deus. É o que chora, enfim. É o que tem sede de justiça, é o puro de coração. Está falando de caráter. Está falando daquilo que a pessoa é. Ela foi transformada. Esse tipo de fruto não é muito perceptível quando está longe, né? Mas quando a gente começa a examinar, mesmo que distante, ainda mais pessoas que estão frequentemente na mídia, você começa a ouvir coisas, você tem essa capacidade de perceber. Hoje, embora as nossas relações, a gente é chamado para se relacionar, estar perto, andar com o outro, por causa do mundo que a gente vive, essa interação através da mídia, através das redes sociais, a gente consegue ter muita informação das pessoas. E muitas coisas claras, tem muito vídeo que está denunciando o falso profeta e que está evidente lá. Você consegue discernir o tipo de pessoa que ele é. E Jesus está falando, toma cuidado, observa essas pessoas. Você vai observar o caráter delas. Se elas têm amor, se elas têm paz, se elas são longânimas, se tem bondade nelas, tem fé, mansidão, temperança, observe o caráter dela. Pelo fruto você vai saber, porque uma árvore boa não pode dar fruto ruim, e uma árvore ruim não vai dar bom fruto. Pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Se elas têm um caráter parecido com Jesus, uma vida semelhante a de Jesus, é uma coisa tão simples. Eu falei para uma pessoa esses dias, a gente não precisa ser mestre da Escritura. Você olha para a pessoa e fala assim, olha, será que Jesus faria aquele negócio que ela faz? Será que Jesus nos nossos dias teria avião para pregar o Evangelho? Será que ele teria avião? Porque nos dias dele ele falava que não tinha nem onde reclinar a cabeça. Aliás, os apóstolos andaram errantes nesse mundo. Ao final de vida de uns caras cheios de fé. Final de vida de Pedro, de Filipe. Eles desfrutaram do melhor dessa terra. Né?
Acabaram no palácio. Deus abençoou. Não, não foi assim. Um foi crucificado de ponta cabeça, porque não se achou digno de morrer como Jesus. Foi Pedro. Foi ser crucificado, olha, então me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu mestre. Olha, o cara que estava titubeando lá atrás, agora fala, não, eu vou morrer, mas eu vou morrer diferente, porque eu não sou digno de morrer igual a ele. Paulo foi decapitado, e você vai ver, todos foram martirizados por causa da sua fé. Andaram na contramão. Será que os apóstolos de hoje estão andando coerente com os apóstolos daquela época? Desculpa, eu nem acho que é apóstolo hoje. A não ser que a gente pensar em missionário, aí beleza, mas no sentido que trazem de forma alguma a Bíblia ensina aquilo lá. Então, é só olhar, será que Jesus faria essas coisas? Jesus teria avião? Jesus teria todo esse luxo, esse supérfluo? Ele não tinha. Ele era tão pobre que quando ele foi lá ser apresentado no templo, José e Maria ofereceram o quê? O cordeiro? Que era sacrifício de quem tinha. O que eles ofereceram? Quem lembra? 2 pombinhos. Só aí vai lá ler em Levítico, era a apresentação, a oferta de quem era pobre, não era de quem era rico. Apresentou 2 pombinhos lá, para mostrar que ele não tinha nada. E que os valores do reino não tem nada a ver com os valores de hoje. Então é só você fazer essas leituras. Será que Jesus andaria assim? Nós somos chamados a andar como o nosso mestre, inclusive no estilo de vida. Olhar e se parecer com ele. Então, através do caráter, Jesus vai dizer. Mas eu ainda coloco aqui, através das ambições. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória. Mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é o verdadeiro, não há nada de falso a seu respeito. Isso aí é Jesus confrontando os fariseus. Vocês falam de si, para si, vocês buscam a própria glória. Eu não falo, eu busco a glória daquele que me enviou. Eu faço a vontade dele. Filipenses 3, 18 e 19, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Gente, se a gente for pegar os apóstolos de hoje, os caras só pensam naquilo que é terreno. O padrão apresentado por eles de cristão está comprometido com valores do sistema que a gente vive, um sistema mercadológico. A lógica de muitos deles é uma lógica empresarial, não tem nada a ver com o reino de Deus. Mas isso tem sido apresentado como referência para nós. A ambição desses caras denuncia eles. Porque a ambição de Jesus, a motivação de Jesus, aquilo que me dava força para ele era fazer a vontade de Deus. A minha comida, a minha bebida, aquilo que me alimenta, aquilo que me dá energia para continuar, é fazer a vontade daquele que me enviou, é agradá-lo. Então é ser coerente com isso. Mas as ambições também mostram, revelam os falsos profetas. E aí, só para a gente concluir, eu coloquei uma curiosidade aqui, da Didaquê. Muitas cartas circulavam nos primeiros anos da igreja, né? Nem todas foram colocadas no canon, foram declaradas como inspiradas por Deus, nem todos os livros, mas tinha muita carta que era lida nas igrejas. Não eram consideradas inspiradas, mas elas circulavam nas igrejas. Então tinha lá de Barnabé, tinha outras cartas, tinha várias. E uma delas chamava de Didaquê. E olha o que o cara fala num trecho para discernir os falsos profetas. Nem todo aquele que fala inspirado é profeta, a não ser que viva como o Senhor. É desse modo que você reconhece o falso e o verdadeiro profeta. Se ele vive como Jesus. E um pouco mais à frente ele fala, se alguém disser sob inspiração, dê-me dinheiro ou qualquer outra coisa, não o escute. Porém, se ele pedir para dar a outros necessitados, então ninguém o julgue. Se alguém te pedir dinheiro, é falso profeta. Aliás, o cara era tão radical que ele fala assim, tinha muito pregador itinerante. Fala, se ele vier na sua casa, receba-o. Se ele ficar 2 dias, legal. Se ficar 3, é falso profeta. Ficou 3 dias, falso profeta. Ele está querendo ficar lá nas tuas custas. Então, era bem radical. Hoje a gente vê, você lê a Didaquê, que era uma carta que circulava na igreja, e mesmo que não era inspirada, é como você lê um bom livro hoje. Quem que não lê um livro que foi edificado? Não lê C.S. Lewis, Chesterton, Bonhoeffer,
John Stott, o cara edifica a gente. A gente ouve o Ed René, o Ariovaldo, a gente fez aqui o amigo do livro lá, ontem, né? A gente trocou livro lá. Faz parte, a gente cresce. Então tinha carta circulando lá naquela época. E era radical desse jeito. Imagina se a gente usasse esses critérios hoje. Às vezes a gente fala um negocinho e os caras ficam tudo dodói. Porque parece que o compromisso não é mais com a Bíblia. Não é mais com o livro. A nossa referência não é mais a Bíblia. A gente não pode falar nada. Porque a galera fica dodói.